Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe para vocês mais uma reflexão em forma de testemunho pessoal que aconteceu comigo essa semana e eu decidi trazer aqui para vocês. Hoje, o nosso capítulo é o 121 de Salmos, do versículo 5 até o 8, que diz assim: O Senhor guardará você e está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida e ele guardará quando você for e quando voltar, de agora para sempre. Bom, o que eu quero dizer para vocês hoje é que eu sou uma pessoa que sempre gosto de orar todos os dias e entregar nas mãos de Deus o meu dia, o dia da minha filha, o dia do meu marido, para que ele proteja o nosso carro, coloque seus anjos em volta da minha casa, sabe? Porque eu acredito muito na proteção de Deus. E às vezes, Deus nos livra de coisas simples, sabe? Mas poderia nos livrar aí de um problemão. Então, eu e meu esposo, a gente tá vendendo o nosso carro, né? E essa semana eu estava conversando, né, com um possível comprador. Tava tudo indo muito bem. A nossa conversa fluiu muito bem, o rapaz super articulado, mostrando real interesse em comprar o nosso carro. E eu tava muito feliz, né? Porque a gente comprou um carro novo e então a gente precisa pagar o carro. Então, eu sempre oro todos os dias e Deus, ele ouviu a minha oração. Porque a gente quase caiu num golpe. Essa pessoa estava se passando por uma outra pessoa, né? Que eu não conheço, na verdade. Porque nós estamos aqui de Catalão e a cidade, assim, relativamente grande. E a gente não conhecia a pessoa. Então, tava tudo combinado e tudo mais. E quando foi ontem, o rapaz viria aqui em casa hoje. Quando foi ontem, a gente viu uma postagem do nosso carro sendo vendido por essa pessoa. E a gente não entendeu. E aí que a gente foi procurar, investigar que esse rapaz se tratava de um golpista e que ele estava enganando outra pessoa, não só a mim. A pessoa que viria aqui à minha casa não era a mesma pessoa que eu estava conversando. Então, essa pessoa possivelmente passaria o valor para ele e simplesmente sumiria. Então, a pessoa ficaria sem o dinheiro e sem o carro. E esse problema cairia nas nossas mãos, né? Porque, como se trata de um golpe e a gente precisa levar até a polícia e tudo mais, porque a pessoa ia querer uma satisfação, né? Ela pagou pelo carro e não ia ficar com o carro, né? Então a gente estaria aí com um problema nas costas. E por mais que pareça simples, por mais que nós não sairíamos tanto no prejuízo assim como esse outro rapaz, que possivelmente compraria o carro, eu agradeci demais. Eu senti assim o livramento do Senhor na nossa casa, na nossa vida, né? Porque a gente não conhece essa pessoa que viria aqui em casa, né? E se fosse uma pessoa aí que fosse revoltada com a vida, como ela perderia um valor considerável, a única pessoa que ela teria para tirar satisfação seríamos nós. E nós não teríamos culpa, né? Porque nós também estávamos envolvidos, nós também éramos vítima dessa pessoa que estava aplicando o golpe. E assim, o mal está aí o tempo todo, a gente não vê. Só Deus vê o mal. Eu estou orando, estava orando, pedindo para que Deus colocasse uma pessoa no nosso caminho, que comprasse o nosso carro. E quando apareceu essa pessoa, eu realmente achei, falei, nossa, agora vai dar certo, né? Agora vai dar certo e tudo mais, fiquei muito empolgada. E não tô dizendo que Deus errou, porque eu orei, né? Quando apareceu a pessoa, eu achei que era, né? Eu achei que seria a resposta de Deus, mas a resposta de Deus foi outra, não foi a que eu queria, né?
E Deus não demora, né? Eu até falei em outro devocional aqui que Deus não demora, ele capricha. E esse fato ter acontecido foi para me mostrar, né, que Deus, ele está cuidando de mim o tempo todo e que eu posso ficar tranquila, né? Eu e meu esposo podemos ficar tranquilos que a hora certa e a pessoa certa de comprar o nosso carro vai chegar. E às vezes a gente fica tão incrédulo que pensando, será que Deus realmente está cuidando de mim? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Porque eu pareço chata. Às vezes eu faço a mesma oração todos os dias, pedindo para Deus nos guardar, nos livrar do mal daquele dia, porque a gente não vê o mal, né? Só Deus vê. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então a gente cairia aí nesse golpe e ficaria com problema para resolver, né? E a gente não sabe como a outra pessoa iria reagir, poderia até nos fazer mal, né? Mas Deus interveio antes. E é tão engraçado, tão incrível que às vezes a gente ora pedindo uma coisa e Deus dá outra, né? E Deus permitiu que isso acontecesse para eu perceber que Ele está ouvindo as minhas orações. Por mais que eu pareça chata, por mais que pareça repetitivo, pedir todos os dias para que Ele nos guarde aqui em casa, guardar minha família, guardar todas as pessoas, né? Para todas as pessoas que eu peço que Ele proteja. E gostaria de compartilhar esse vídeo com você para que refletisse nesse versículo, né? E que a partir de hoje você aí também comece a orar e pedir a Deus proteção, porque como eu disse, o mal a gente não vê, a gente não enxerga. Existe mal em muitos lugares e a gente pode ser vítima, né? A gente não sabe a intenção das pessoas aí da rua, né? A gente não sabe se a gente vai sair de casa um dia e vai sofrer um acidente. A gente não sabe se a gente vai, né, topar com uma pessoa aí que possa querer nos ferir, né, no trânsito, talvez, né? E eu gosto muito de orar e pedir a Deus por essa proteção. E Ele me ouviu e me respondeu através dessa situação, né? E eu tô muito feliz, muito grata, sabe? Porque Deus, ele não erra, sabe? Deus, ele é fiel. E ele responde às nossas orações, por mais que a gente ache que não. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para você, que a partir de hoje, antes de dormir ou qualquer horário que você quiser, entregue o seu dia, a sua semana nas mãos de Deus e peça que Ele proteja do mal que você não vê. Amém? Um beijo.